agora refletir um pouquinho na palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 24. Antes de lermos, apenas uma introdução. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele gostava muito de contar histórias através de parábolas. E uma coisa interessante sobre as parábolas é que elas eram histórias simples e acessíveis, mas que tratavam de coisas complexas e abstratas. Por meio delas, o Senhor Jesus conseguia transmitir as suas mensagens de uma forma mais compreensível para aqueles que o ouviam. Devemos lembrar que o público de Jesus naquela época, além dos discípulos, era uma multidão de pessoas que não tinham estudo, que não tinham muito conhecimento, pessoas simples, pessoas humildes. Então, se Jesus começasse a falar de uma forma muito rebuscada, ninguém ia entender nada, né? E além disso, as parábolas eram excelentes para fazer com que as pessoas refletissem sobre as suas próprias vidas e escolhas. Em suma, eram histórias da vida real ou histórias que Jesus elaborou com o propósito de transmitir um ensinamento, transmitir um conceito espiritual para aquelas pessoas. E como elas estão registradas para nós 2000 anos depois. E uma dessas parábolas, que é a que nós vamos ler agora, é a parábola do trigo e do joio. Está lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: o reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e os grãos começaram a se formar, também apareceu o joio. Então os empregados foram procurar o dono e disseram: o senhor não semeou semente boa no seu campo? Por que então tem joio nele? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: então quer que a gente vá arrancar o joio? Não, respondeu ele. Porque ao arrancar o joio, vocês podem arrancar também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo no meu depósito. Deus querido, o Senhor já utilizou essa parábola para falar ensinamentos a tantas pessoas através dos séculos. Me usa novamente nessa noite para que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, Pai. Deus, usa o meu raciocínio, usa a minha mente e que a Tua palavra possa ser transmitida nessa noite. Essa é a minha sincera oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso Senhor comparou a humanidade ao joio e ao trigo. Talvez você não saiba a diferença, então vou te explicar. O joio do Oriente Médio, ele é uma semente que, a olho nu, é parecidíssima com o trigo. Ele cresce no meio do trigo, tem a mesma coloração do trigo, que é uma coloração esverdeada, tem a mesma altura e consome os mesmos nutrientes do solo, né? Os mesmos nutrientes que o trigo consome. Então, qual que é a diferença, afinal, do joio para o trigo? Eu vou te responder. Os frutos. O joio, quando você amassa ele assim, você vai perceber que ele é oco. Ele não gera fruto nenhum. Enquanto o trigo é capaz de produzir sementes que vão ser consumidas, né? Que vão gerar o pão. Então, enquanto o trigo te entrega alimentos com os nutrientes que ele tirou do solo, o joio somente te entrega uma palha seca,
que só serve para ser queimada, não serve nem para ser alimento de gado. Enquanto o trigo é considerado fonte de vida, o joio só traz perdas, só traz prejuízo para quem planta. Ele é uma erva daninha. Ambos aparentemente são idênticos, né? E eles vêm do mesmo ambiente, mas o joio é extremamente danoso para a colheita, pois ele vai consumir espaço, vai consumir tempo, esforço, né, da colheita, e o seu resultado é zero. Ele é um lixo. Então você olha para o joio e vê uma semente normal. A olho nu ele é um trigo. Você não sabe a diferença a olho nu. Até um expert em agricultura poderia se confundir. E aí, a uma certa altura, ele vai tomando o campo todo, se misturando. É um negócio incrível. Ele vai se misturando com o trigo e ele causa uma confusão tremenda na hora dos trabalhadores separarem, né? E foi exatamente isso que aconteceu na história que Jesus contou. Ele fazia isso, né? Contava parábolas de coisas que aconteciam. Um homem plantou trigo na plantação dele. E aí, à noite, veio o inimigo dele e espalhou joio naquela plantação, jogou o joio. E essa era uma vingança muito comum no Oriente Médio. Porque aí você arrebenta com a plantação do cara. E um tempo depois, quando os servos dele viram, né, falaram: Senhor, apareceu um monte de joio no meio do trigo, o que é que nós iremos fazer? O Senhor quer que a gente arranque o joio? A preocupação deles é porque o joio já estava quase brotando, né? E quando você aperta, como eu disse, o joio é oco, não tem fruto nenhum, não presta para fazer pão. E aí o Senhor da Seara falou o seguinte: não arranquem um joio, porque a esta altura, né, os dois, joio e trigo, já são muito parecidos. Senão vocês podem correr o risco de arrancar o trigo também. Deixe que eles cresçam e deem frutos. À medida que eles forem crescendo, a diferença entre eles vai ficando mais clara. E aí, na colheita, eu vou ordenar que vocês separem uns dos outros. Queimem o joio e recolham o trigo no meu celeiro. Muito bem. Quando as pessoas ouvem essa parábola, elas pensam que Jesus está falando, se referindo só à igreja. Mas ele não está. O próprio Senhor Jesus explica essa parábola. Continue comigo lendo no capítulo 13 de Mateus. Você que fechou sua Bíblia vai ter que abrir de novo. Mateus 13, dessa vez a partir do verso 36. O próprio Senhor Jesus está explicando porque os discípulos não entenderam a parábola. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: explica-nos a parábola do joio no campo. Aí ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo explica aos apóstolos que o campo é o mundo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Quem semeou o joio é o diabo. A ceifa é o julgamento final. E os ceifeiros, né, os trabalhadores que vão fazer a separação no final, são os anjos. Aqui nesse mundo, meus irmãos, a boa semente do Evangelho está sendo plantada. E, em reação à pregação a este Evangelho, nós vamos ter dois resultados diferentes no mundo.
Primeiro você vai ter aqueles que são o trigo, aquelas pessoas que ouvem a palavra, creem, se convertem, vão seguir o Senhor Jesus Cristo, mudam de vida. E você também vai ter aquelas outras pessoas que podem até parecer cristãos, mas não são. São filhos do diabo, são filhos do maligno. E como eu disse, atualmente, nas igrejas geralmente aplicam essa parábola à nossa realidade eclesiástica, né? Que hoje nós temos no povo de Deus pessoas que levam a sério a palavra, e nós temos também pessoas que não levam a sério a palavra. Mas há um detalhe importante que muita gente passa despercebido. Tentar fazer a separação entre trigo e joio é praticamente impossível, porque só quem conhece o coração é Deus. Se nós disséssemos assim, vamos separar os cristãos genuínos dos que não são cristãos. Criar dois grupos. Nesse grupo aqui, só os cristãos verdadeiros. E nesse, os fake, né? Os cristãos que não são cristãos de verdade. Seria extremamente muito difícil. Seria bem complicado, na verdade. Ah, mas alguém poderia falar, e as obras? Daria para diferenciar pelas obras. O problema é que há cristãos que fazem coisas más. E há pessoas céticas, ateus, pessoas que nunca pisaram numa igreja, que fazem coisas certas, que fazem coisas boas. Então não é por aí também. Essa separação entre o verdadeiro cristão e o ímpio, nem sempre é uma coisa clara. Eu não estou dizendo que ela não é clara, eu estou dizendo que ela nem sempre é uma coisa clara para a gente. E aí eu fico pensando em Judas Iscariotes. Ficou 3 anos com Cristo, andando lá no meio dos 12, realizou milagres junto com os outros discípulos, curou doentes. Ele era o tesoureiro do grupo. O cara era o tesoureiro do grupo. Fez todos os milagres que os outros apóstolos fizeram e era joio. Judas era joio. Era do maligno. Vemos também nas cartas de Paulo a queixa que ele fez a certas pessoas que o abandonaram. Pessoas que a princípio eram colaboradores, ajudadores, servos de Deus, mas que na hora do vamos ver, na verdade não eram. Então, essa distinção nem sempre é clara para nós. O fato é que nem os trabalhadores, né, que agora nós sabemos que são os anjos, eles têm condição de separar o joio do trigo. Somente o Pai, no dia da colheita, é que poderá fazer essa separação. É que poderá saber quem é a erva daninha e quem é a erva produtiva. Mas na história da igreja, o que a gente percebe é o seguinte: muita gente, desconhecendo essa aplicação de Jesus, fica querendo, por conta própria, separar na igreja quem é o joio e quem é o trigo. E como é que eles fazem isso? Aí é que o perigo fica pior ainda. Essas pessoas fazem isso por critérios próprios. Essas pessoas julgam os outros utilizando o seu próprio código de valores. E aí elas transformam esse código de valores em vontade divina. Se eu não gosto daquela música que o louvor cantou, é Deus que não aprova aquela música. Se eu não gosto daquela roupa, é Deus que não aprova aquela roupa. Ah, e se aquela coisa que não é tão boa assim e eu gosto, Deus não vai ser tão radical assim. E as pessoas que são geralmente diferentes de mim, ou discordam de mim, eu tendo a tratá-las como se elas fossem joio no povo de Deus. É muito fácil, né, irmãos, acusar um outro grupo, que é diferente do nosso, de que ali não há convertidos. Quantas vezes nós, batistas, agimos assim com irmãos de outras denominações? Os adventistas, aquilo é uma seita. Adventista é seita. Os pentecostais, é emoção demais, é histeria demais. Os católicos são dogmáticos. Os católicos dão muito valor às obras. Como é fácil julgar as pessoas de joio. Como é fácil, irmãos. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. No entanto, eu preciso abrir um parênteses aqui muito importante, nessa questão do julgamento.
Tenho que abrir esse parênteses aqui. Porque esse texto de Mateus 7, 1, não julgueis para que não sejais julgados, ele vem sendo muito utilizado de forma errada hoje em dia. No nosso tempo atual, um tempo de muitas opiniões, né? Um tempo de muitas polêmicas, um tempo em que, quando alguém te acusa de alguma coisa, cara, você está errado, você fez isso. A gente não pode julgar o nosso irmão, né? As pessoas começam a falar, você não leu na Bíblia? Está lá, Mateus 7:1, não pode julgar. O problema é que as pessoas vêm utilizando esse texto para blindar críticas e até mesmo blindar julgamentos. Esse texto vem sendo utilizado de forma errada. Por quê? Nós, seres humanos, somos pessoas que reagimos. Faz parte da nossa natureza. A gente naturalmente tem reação a tudo que a gente vê, escuta, sente. Nós temos impressões. Nós estamos o tempo todo passíveis a julgar o comportamento do outro. E a gente reage a essas reações, e muitas vezes essas reações comportam julgamentos. E aí vem um texto na Bíblia que fala, não julgueis para que não sejais julgados. E aí? A princípio gera uma confusão, né? A pergunta é, será que a Bíblia está falando que nós não podemos julgar as pessoas em qualquer situação? É isso? Não existe nenhuma hipótese em que nós podemos julgar o nosso próximo, em que nós podemos julgar as outras pessoas? É algo a ser pensado, é algo a ser refletido. Porque normalmente esse texto é invocado quando isso acontece. Por exemplo, na igreja, quando o irmão comete um erro, você adverte ele e fala, para de apontar o dedo para mim, a Bíblia diz, não julgueis, você está me julgando. Não é isso? Só que esse texto, irmãos, ele não está dizendo que nós não devemos julgar em qualquer situação. Ele está dizendo que existe uma forma correta de julgar. Quer ver? Abra aí Mateus capítulo 7. Vamos ler juntos. Eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Mas no versículo 2 diz assim, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. A ideia do texto é o seguinte, se você não está pronto para receber o mesmo juízo, é melhor você não aplicar julgamento nenhum. Ele não está dizendo que não é para a gente julgar. Ao contrário, existem textos na Escritura, diversos textos, em que há uma ênfase para que o povo de Deus aprenda a julgar. Mas julgar da forma correta. Julgar da forma correta. João, capítulo 7, versículo 24, diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É uma ordem direta para julgar, porque existe uma forma correta de julgar. O grande problema é que a gente aplica ao outro uma régua que não nos mede. E é isso que o texto bíblico está combatendo. O julgamento com hipocrisia. É esse que Deus abomina. É esse que Deus detesta. Mais na frente você vai ver no verso 5. Assim, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O grande problema de você não aplicar os mesmos parâmetros quando você julga alguém, é que a sua vista está embaçada quando você julga o outro. Tem uma trave na sua frente e você não consegue vê-la. Isso traz um problema muito grande, não é? Mas não quer dizer que não devemos julgar. O próprio Cristo, lá em Mateus 18, nos alertou a tratar um irmão que caiu em pecado. Mateus 18, de 15 a 17, diz assim. Preste atenção. Se um dos meus seguidores fizer alguma coisa errada, vá e mostre-lhe o que ele fez de errado. Mas faça isso em particular. Só entre vocês dois.
Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais uma pessoa, para que tudo o que se disser possa ser confirmado pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja, trate-o como você trataria um pagão ou um cobrador de impostos. Ou seja, se depois de todas essas tentativas, se o irmão não te ouvir nem ouvir a igreja, trate-o como joio. E em 1 Coríntios 6, há uma repreensão direta de Paulo. 1 Coríntios 6. Porque os cristãos estavam indo, sabe para quê, irmãos? Os cristãos estavam procurando juízes de direito. Isso mesmo, magistrados, para apresentar causas de dissensão entre eles. Paulo reclama e diz: será que o povo de Deus não é mais habilitado para julgar essas causas internas do que o magistrado? Será que vocês vão ficar envergonhando o corpo de Cristo, levando irmãos para o tribunal, processando um ao outro? É para isso que vocês foram chamados? Será que vocês não conseguem julgar internamente? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 8, diz assim, esse texto é interessantíssimo. Quando vocês têm algum problema uns com os outros, como é que se atrevem a levá-lo para ser julgado pelos que não têm nenhum respeito pelo povo de Deus? Vocês não sabem que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vocês, então vocês devem ser capazes de julgar até as coisas mais insignificantes. Vocês não sabem que vamos julgar os anjos? Então com certeza podemos julgar as coisas dessa vida. Mas quando vocês têm problemas para serem resolvidos nesta vida, por que levá-los para serem julgados por juízes que não têm nenhum respeito pela igreja? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Meus queridos, Paulo está dizendo aqui, julgueis. Paulo está dizendo aqui, julgueis. O conselho expresso de Paulo para a igreja é esse. Nós devemos aprender a julgar. O grande problema, repito, é o julgamento hipócrita e incoerente. Aquele julgamento que se aplica a um e não vai ser aplicado ao outro. A nossa incoerência, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, normalmente são grandes traves que nos impedem de ver a reta justiça. A Bíblia não diz que não é para julgar, muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia determina que nós devemos ser aqueles que vão julgar o mundo. Que o mundo tem que olhar para nós e aprender a julgar conosco. O mundo tem que ver a igreja como potenciais julgadores, mas segundo a reta justiça, segundo o amor, segundo a misericórdia de Deus. E a gente não aprende isso, irmãos, porque a gente lê versículos pela metade. A gente não aprende isso porque a gente pega versículos fora de contexto. E a gente está com tanto medo de sermos julgados que nós falamos, é melhor não julgarmos. Jesus não diz isso. Ele diz, não julgue se você não estiver preparado para receber o mesmo julgamento. Não julgue se você não estiver preparado para receber o mesmo julgamento. E o que se espera da igreja é que ela esteja sempre pronta. Não é verdade? Dito isto, e já rumando à conclusão desta mensagem, chegamos a um inevitável momento. Não tem como refletir sobre a parábola do trigo e do joio sem fazermos uma pergunta a nós mesmos. Eu sou o trigo ou eu sou o joio? Sempre quando refletimos sobre essa parábola, nós somos chamados a fazer essa autorreflexão. E eu quero aqui que nesse momento você evite de pensar sobre cicrano, beltrano, fulano, se eles são joio ou trigo. Não cabe a nós fazer essa separação, lembra? Mas cabe a nós fazermos uma autorreflexão.
a minha vida, eu sou o trigo ou eu sou o joio? Porque, embora muito parecidos, há 3 características que distinguem o joio do trigo. A primeira delas é que o joio é inútil. O joio é inútil. Trazendo para a igreja, o joio representaria a preguiça, a procrastinação, a falta de objetivos. A segunda característica é que o joio ele só serve para atrapalhar e gerar confusão. Trazendo para a igreja seria o quê? Seriam aqueles crentes que promovem o ódio, aqueles crentes que promovem a falta de paz, a perturbação, a impaciência, a maldade, a divisão. Ah, Rafael, mas tem isso dentro da igreja? Ou se tem isso dentro da igreja. E nós sabemos, porque está lá em Provérbios, que existem 6 coisas que o Senhor detesta, 7 que Ele abomina. Quais são? Ódios altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª, quem provoca discórdia entre irmãos. Quem provoca discórdia entre irmãos? Deus abomina. A alma do Senhor abomina quem provoca discórdia entre os irmãos. Aquele que se aproveita da palavra de Deus para provocar contenda, briga, intriga, está cometendo um erro gravíssimo. Quem alimenta discussões, causando discórdia entre os irmãos, está agindo contra o Evangelho de Cristo. E o terceiro aspecto que diferencia o joio do trigo é que o joio é vazio, não frutifica, não gera frutos. Na igreja isso pode se manifestar naquele crente, na falta de amor que ele tem, na falta de compaixão, de serviço, de produção de frutos espirituais. Por isso é importante que cada um de nós façamos a pergunta: eu sou trigo ou eu sou joio? Afinal de contas, essa é uma parábola não só sobre a história da igreja, mas sobre a vida de cada um de nós. Será que estamos produzindo frutos para o reino de Deus? Ou será que estamos apenas ocupando espaços? Será que estamos promovendo a paz e a união? Ou gerando confusão e discórdia no meio do povo de Deus? Hoje você tem sido joio ou trigo? As pessoas próximas de você dizem que você é mais joio ou mais trigo? E aqui eu lembro de um trecho de uma música do Rodolfo Abrantes, que diz: quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? O meu papel nessa parábola, como eu disse, não é saber quem é joio e quem é trigo. Mas eu preciso saber, eu estou sendo joio ou trigo na vida das pessoas? Eu estou sendo joio ou trigo no reino de Deus? O meu papel nessa parábola é crescer e gerar frutos para a glória de Deus. Para que no dia da colheita eu esteja ao lado de Deus e não daquela palha que será queimada. Isso não significa, como eu disse, que eu não possa condenar coisas que são erradas. Não significa que eu não possa chamar o pecado pelo nome. Não significa que eu não possa julgar aquilo que é claramente errado. Como acabamos de ver, há uma distinção, né, entre a forma de julgar. O que é que eu não devo fazer é tratar a lei acima do indivíduo, sabe? Há pessoas que por causa da gravata cortam o pescoço que está por trás dela. A gravata é importante, porém mais importante é o pescoço. Eu não vou tornar a lei de Deus desnecessária ou a ética imposta por Deus desnecessária.
É um dever chamar o pecado pelo nome. É um dever advertir, exortar o irmão. Mas é um dever também amar. Portanto, que possamos trabalhar, meus queridos, para sermos trigo. Produzir frutos para a glória de Deus. E para o benefício dos nossos irmãos. E acima de tudo, possamos confiar no Senhor da colheita, que conhece cada um dos nossos corações e que um dia fará a separação final entre o joio e o trigo. Que nós possamos estar perseverantes, firmes na fé, até o fim, e aguardando a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Fiquemos em pé. Essa autorreflexão cada um de nós tem que fazer. Cada um de nós tem que fazer de uma forma, claro, pessoal, honesta e humilde. Estamos sendo joio ou estamos sendo trigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és glorioso, Pai. Tu és magnífico. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor tens feito, Pai. Pai, neste momento, queremos Te pedir que o Senhor nos oriente e nos ajude. A cada um de nós, Pai, aqui a fazer essa reflexão. Nós estamos sendo sal e luz, como o Senhor Jesus Cristo ordenou, ou nós estamos atrapalhando o Teu reino, sendo joio? Ó Pai, ajuda cada um de nós, Pai, que nós possamos, de forma humilde, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Desde já Te pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos tropeços, pelos nossos erros, Senhor Deus. Reconhecemos que sem Ti não estaríamos aqui, Pai. O Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui hoje, nesta noite, Pai. Até o ar que nós respiramos, devemos a Ti, Senhor Deus. E o nosso desejo é que, como cristãos, nós possamos levar a Tua obra, o Teu reino, com mais seriedade, Pai. Nós possamos levar de forma mais séria, sem preguiça, sem procrastinação. Que nós possamos levar, Senhor Deus, o Teu reino com a seriedade que Ele merece. Porque as pessoas lá fora precisam ouvir a Tua palavra, e somos nós que vamos levar a Tua palavra a elas, Senhor Deus. E as pessoas lá fora estão indo para a morte eterna. E muitas vezes nós não estamos fazendo nada, Pai. Ajuda-nos a mudar de comportamento, ajuda-nos a mudar de mentalidade, Senhor Deus. Que cada um de nós aqui, nessa noite, possa reconhecer que precisa ser mais trigo e menos joio. Possa reconhecer que precisa trabalhar mais para a Tua obra, Senhor Deus. Sempre reconhecendo a Tua autoridade sobre nós, o Teu poder, Pai. E que somos tão pequeninos diante do Teu poder, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que foi mais uma vez trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Continua usando cada um de nós para o desenvolvimento do Teu reino e da Tua obra, Pai. Esta é a nossa sincera oração, no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.